Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar contigo aonde quer que você esteja, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer aqui a palavra do Senhor, né? Deixar de lado um pouco essas questões políticas e trazer aqui a palavra do Senhor, que é o bálsamo, é o caminho que conduz à salvação, a palavra de Deus, e ela é o mais necessário no momento em que nós vivemos, em todos os momentos de lutas, de perseguições. O povo recorreu a Deus, recorreu à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, e Deus ouviu o clamor do povo e mandou a salvação. Então vamos aqui trazer um pouco da palavra de Deus para que nós possamos aí ter um pouco de esperança diante dos dias que estamos vivendo, tá bom? Vamos falar aqui um pouco sobre Gideão na palavra de Juízes 6, tá bom? Eu não vou falar todo o capítulo, mas eu vou trazer alguns versículos e vocês podem acompanhar aí, tá? Essa palavra aqui está, você pode acompanhá-la aí no livro de Juízes 6 a Juízes 7. Todos os versículos de Juízes 6 a Juízes 7. Aí você vai ter todos os detalhes sobre essa história, tá bom? Eu não vou falar tudo, porque senão nós vamos nos alongar demais e aí esse não é o objetivo. O objetivo aqui é fazer um resumo e contextualizar com os dias de hoje e trazer uma palavra de esperança para você que está sofrendo algum tipo de perseguição e de você que está sem esperança, está desesperado diante desse momento, seja porque você está desempregado, porque você adquiriu esse problema, essa doença, mas se apega à palavra de Deus, tem fé, cria coragem, porque eu sei que Deus vai enviar o socorro, a salvação para a sua vida, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A palavra em Juízes 6 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Bom, pessoal, agora nós vamos falar aqui do versículo 6 do capítulo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Bom, vamos discorrer aqui sobre essa palavra, tá bem? Que Deus neste momento possa abrir nossos corações para entender e compreender a sua palavra, que nós venhamos guardá-la em nossos corações e venhamos aplicá-las em nosso dia a dia, amém? Bom, pessoal, a palavra Gideão quer dizer lenhador, né? E após a visita do anjo, quando o anjo encontrou com Gideão, o anjo chamou Gideão pelo nome de varão valoroso, porque Gideão estava ali malhando o trigo no lagar para tentar prover algum tipo de alimento para ali os israelitas que estavam ali escondidos nas rochas, em buracos, né, por conta dos midianitas. Então, por essa atitude, porque ninguém fazia, as pessoas estavam morrendo de medo, estavam aterrorizados de todas aquelas coisas que estavam acontecendo com o povo de Deus. Então, por Gideão tomar uma atitude daquela, primeiramente um ato de coragem, né? Eu não sei se por desespero ou se puramente por coragem, ele estava malhando ali o trigo no lagar, porque na verdade o trigo se malhava na eira, né? Nós sabemos que o trigo você coloca ali num local que é separado e pega uma espécie de pau, de cajado, e você bate para poder o trigo soltar dali daquela espiga, vamos falar como se fosse uma espiga, ele solta e ali é feita a separação. E o lagar é o lugar de pisar a uva. Aí você diz, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que ele estava malhando trigo no lagar. Mas o lagar não era lugar de malhar.
o trigo. O lagar era lugar de pisar a uva. Então, Gideão teve essa expertise, porque se ele fosse malhar o trigo na eira, onde era o local específico, talvez os midianitas estivessem atocalhados, tivessem em tocalha, esperando justamente isso, que porventura os israelitas tivessem algum tipo de provisão, estivessem de alguma forma conseguindo esconder deles algum tipo de alimento, e a ele ir até a eira para malhar o trigo, eles o atacariam e tomariam ali as suas provisões. Mas Gideão não fez isso. Gideão fez ao contrário, e isso confundiu os midianitas, e era isso que ainda ajudavam os israelitas a se manterem vivos, tá bom? Então o anjo chamou Gideão por essa palavra de varão valoroso. Eu creio que por aí, simplesmente por esse ato de Gideão, porque enquanto todos estavam apavorados e escondidos, Gideão era corajoso e ia à luta. E apesar de tudo ainda tinha expertise e sabedoria para confundir os seus inimigos, apesar dessa situação crítica, que o povo de Israel estava vivendo, tendo que se esconder em buracos, em cavernas, e ainda assim alimento, tendo que fazer tudo ao contrário, no caso, malhar o trigo aonde se pisava a uva, para confundir os seus inimigos, tá bom? Então, o anjo visitou ali Gideão, e chamou Gideão de varão valoroso. Mas quando o anjo chamou Gideão e disse que Deus tinha uma promessa para Gideão, que Deus ia libertar o povo dele através de Gideão, Gideão fez muitas das vezes como nós fazemos, quando nós recebemos um chamado de Deus, quando recebemos uma ferramenta de Deus, a primeira coisa que nós falamos é que nós somos pequenos, que nós não temos condições, que nós não sabemos falar, que nós somos vergonhosos, que nós não conseguiremos. Mas essa foi a mesma coisa que Gideão fez. Gideão, apesar de toda a sua coragem, enfrentando o seu inimigo, porque a qualquer momento ele poderia ser pego e com certeza ele seria morto. Mas ele tinha coragem para fazer isso. Mas quando o anjo foi até Gideão, a primeira coisa que ele disse era que ele era o menor da sua família, e da sua família era o clã menos importante de todos aqueles da sua família. Então devemos mudar nossas falas, nossas atitudes, porque Deus não está nos chamando para nós nos apresentarmos como covardes, como medrosos. Deus nos chama para nos apresentarmos como soldados, como guerreiros, para lutarmos, para nos tomarmos posições, para tomarmos nossas ferramentas em mãos e lutarmos pela obra de Deus. Porque em meio a perseguições, a decretos de reis, onde perseguem o povo de Deus, onde mandam matar crianças para tentar impedir a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde mandam aí construir estátuas, onde quem não adorar essas estátuas seriam mortos, então Deus sempre levanta os seus. Assim como Deus levantou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram à estátua de ouro de Nabucodonosor. Assim como José não cedeu às tentações da mulher de Potifar. E por conta disso, Deus levantou José como governador do Egito. Olha essas coisas. Deus levantou um israelita para governar o Egito. Coisa que, se nós formos pensar hoje, seria impossível naqueles tempos. Seria impossível, porque os egípcios tinham em sua cultura, eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o ar, o vento, adoravam a água, eles adoravam todo tipo de Deus, mas ele não conhecia Jesus, Deus, como o único Deus, o Salvador ali dos judeus. Então foi totalmente contraditório. O José foi levado como escravo para o Egito. E observação, foram seus próprios irmãos que, em uma tentativa de matá-lo, mas desistindo de assim fazer, o jogaram no buraco, e depois, passando uma caravana ali, eles venderam José como escravo. José foi parar no Egito, e olha o que aconteceu com José. A mesma coisa, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram ali morar na casa do rei. O rei dispôs de todos os bens, de todas as delícias, do melhor para eles. Mas eles se negaram a sentar na mesa do rei. Eles se negaram a comer da comida do rei.
olha, devemos nos negar desses alimentos que o mundo nos dá, desses prazeres que o mundo tem colocado em nossas mesas, em nossas mãos, porque aparentemente essas coisas são delícias, são maravilhas, são riquezas, mas na visão espiritual, com Deus, nós percebemos que isso é nada mais, nada menos que passageiro, são coisas que no final nos levam à maldição, que nos desviam do caminho de Deus. Então devemos nos atentar a isso, tá bom? Então voltando aqui. Então nós sabemos que o anjo apareceu para Gideão e disse que Deus ia livrar Gideão. E mesmo assim Gideão apresentou todas essas desculpas, né? Que ele era o menor, que ele era vergonhoso, que ele não conseguiria, e que se realmente ele fosse varão valoroso, porque ele e o povo dele estaria passando por todas aquelas situações. Mas vocês sabem aqui, assim como eu falei ali em Juízes 6, a partir do primeiro capítulo, que Deus falou que aquilo estava acontecendo porque o povo estava adorando aos deuses dos amorreus. O povo construiu para si e o povo estava adorando Baal, né? Baal, que quer dizer Senhor, possuidor, tem vários significados, e eles tinham um altar. O pai de Gideão, Joás, tinha um altar de Baal, né? E outra, tinha também um poste da deusa Acera, que era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade. Então, o anjo, através de uma mensagem trazida, que o anjo trouxe a mensagem que Deus mandou, o anjo ordenou que Gideão fosse lá e destruísse esse altar a Baal e esse poste, a deusa Acera. Mas Gideão ficou com medo e ele sabia que ele tomando essa atitude, com certeza ali, os homens ali da sua própria tribo, olha, os próprios israelitas ali, os judeus, iriam tentar matá-lo por conta dessa atitude. E, pensando nisso, mais uma vez, Gideão fez isso à noite, porque à noite não tinha ninguém ali e ele sabia que poderia fazer à noite, né? Mas fazendo isso à noite, quando chegou o dia, e ali os povos viram que o altar de Baal e ali o poste da rainha Acera, da deusa Acera, foram derrubados, o povo lembrou, olha, foi Gideão. Então perceba que Gideão mais uma vez se destacou no meio de todos aqueles. O povo estava assim, meio ao pecado, adorando aos outros deuses, o povo estava escondido, e quando o povo estava escondido, era Gideão que estava lá, tentando prover algum tipo de alimento, mesmo colocando a sua vida em risco. E quando aconteceu isso, o povo acusou logo Gideão. Então, percebam que você tem que ser a diferença, você tem que ser diferente, você tem que ser a luz em meio às trevas, independente da situação que você está vivendo, ou do que pode lhe acontecer. Independente da sua posição, se a sua opinião pode sim te levar até a você perder a sua vida, você tem sim que se posicionar conforme a palavra de Deus, você tem que defender os preceitos, as ordenanças de Deus. E o povo vendo aquilo, o povo disse logo, olha, isso foi arte de Gideão. E o povo disse, nós vamos matá-lo. Mas aí eu creio também que, usado por Deus, né, o rei Joás disse que não, que eles não deveriam fazer aquilo, que quem fosse contra Gideão, ao passar do dia, estaria morto. Porque se realmente Baal fosse Deus e a Acera fosse deusa, eles teriam lutado contra Gideão. Por isso aí, a partir disso, Gideão foi chamado de Jerubaal, né? Porque é alguma coisa como que ele lutou com Baal. Então o Joás, que era o pai de Gideão, disse, não, vocês não vão fazer nada com Gideão. Porque se Baal realmente fosse Deus, ele tinha lutado com Gideão e tinha impedido que Gideão fizesse isso. Então, a partir daí, né, o povo deixou para lá. Então, a partir dessa destruição do altar, Deus ordenou que Gideão fosse contra os midianitas, né, e aquelas tribos que estavam ali perseguindo o povo de Deus. Né? E no primeiro momento, Deus disponibilizou aí 135 homens para ir essa luta e vencer esse povo aí, esses inimigos do povo de Deus. Né? Então, era
eram muitos, eram 135 mil pessoas. Então Deus disse a Gideão: olha, Gideão, você tem muitas pessoas, né? Você vai fazer o seguinte, você vai chamar o povo e vai dizer: olha, quem está com medo, tá? Quem não quer ir, está com medo de morrer, diga logo. E só nesse comentário, nessa opção que Gideão deu das pessoas não irem à luta, saíram ali do todo, saíram 22 mil pessoas. 22 mil pessoas deixaram de ir à luta. Uma luta que era o próprio Deus que estava ordenando que o povo fosse. É para você ver como as coisas são. Os povos, nós também hoje, estamos desobedecendo às ordens de Deus. Deus manda e a gente não faz. A gente tem medo de fazer aquilo que Deus mandou. E mais uma vez aqui o povo fugiu. O povo desistiu de ir à luta por medo. O povo temeu mais os inimigos do que a Deus. E mais uma vez desobedeceram a Deus. E foram 22 mil pessoas que desistiram de a luta ali para vencer os seus inimigos. E aí, mesmo assim, Deus disse, porque ficou mais de 12 mil e alguma coisa, né? Ficou 13 mil, né? 13 mil alguma coisa ficaram. E Deus mesmo assim disse a Gideão: olha, Gideão, ainda tem muito. Vamos fazer o seguinte, você vai mandar o povo ao riacho, e aquelas pessoas que apanharem a água com as mãos e a lamberem, vocês vão separar, e aquelas pessoas que se ajoelharem para beber a água diretamente no riacho, vocês vão separar. E as pessoas que se ajoelharem para beber água no riacho, você irá separar e não irá levar essas pessoas. Você só irá levar as pessoas que apanharem a água com as mãos e lamberem como se fosse cachorro. Propriamente dito, você pegaria a água e beberia assim com a água, né? E não se dobraria. Então as pessoas que pegaram a água e beberam assim, foram separadas para ir à luta. Bom, nesse momento, 12.700 pessoas foram excluídas de ir à luta. E você sabe com quantos soldados Gideão ficou para lutar contra os seus inimigos? Gideão ficou apenas com 13 soldados, 13 israelitas para lutar, sabe contra quantos midianitas e aliados? 135 mil. Imagine, de 35 mil soldados que Gideão ao primeiro momento obteve, apenas ficaram 300 soldados. Então, olhe, Deus não está buscando a quantidade. Deus não está buscando aqui que, vamos supor, que uma igreja cheia, lotadíssima. Porque de 35 mil homens ficaram apenas 300. Nós temos aí até a passagem de um filme 300, tem um filme chamado 300, que eles lutam aí contra o rei Xerxes, né? É um rei bastante perigoso que tinha um exército bastante forte, numeroso. Mas a história conta que 300 homens venceram muitos soldados. Eles morreram, mas 300 homens fizeram bastante estragos. E aqui não foi diferente. Aqui 300 homens lutaram contra 135 mil midianitas, mais aliados, que não está nessa contagem. Então imagine, o povo de Deus era 35 mil guerreiros, mas só restaram apenas 300. Isso aqui é uma questão para nós ficarmos assim até assustados. Porque aqui nos mostra que Deus não está buscando quantidade. Enquanto as pessoas preferem suas igrejas cheias, lotadas, né? Deus diz: olha, a quantidade não é o que mais importa. Até porque a própria palavra de Deus diz que existe a porta estreita e a porta larga. E a porta larga é por onde muitos passarão. E a porta larga é o caminho que conduz à perdição. Mas a porta estreita que conduz ao caminho da vida eterna para a salvação, poucos irão passar. Poucos irão passar pela porta estreita. Porque muitos me dizem Senhor, Senhor. Muitos dizem Senhor, Senhor. Mas poucos realmente me obedecem, seguem as minhas palavras. Porque é difícil, sim. O mundo tem tantas coisas para nos oferecer. Eu sempre digo que o mundo tem sim coisas para nos oferecer.
Ah, não importa se lá na frente são coisas que vão nos levar à morte, à perdição. Mas ao primeiro momento são coisas que realmente são boas. Se não fossem boas, as pessoas não estavam perdidas nas drogas, não estavam perdidas na bebida, não estavam perdidas na prostituição, as pessoas não estavam apaixonadas por festas. O primeiro momento é maravilhoso, é tudo bom, é muito bom sim. O problema é o futuro dessas coisas que para nós parecem caminhos de bem, mas na verdade são caminhos que levam à morte. Todos nós sabemos disso. Mas quantos de nós não já passamos por esses caminhos? Quantos de nós que antes achávamos que isso era a melhor coisa do mundo? E hoje pensamos diferente. Hoje estamos no caminho de Deus, tentando consertar nossas vidas, apesar de estarmos no caminho de Deus, porque não é de uma hora para outra. Deus faz um milagre, Deus transforma, mas é tudo conforme o passar do tempo. Deus tem um tempo certo para agir. Deus é o dono de tudo. Então Deus pode agir em um dia e Deus pode agir em 1000 anos. O propósito de Deus, só Deus sabe. E o que cabe a nós é somente obedecer. Então, de 135 mil homens, sobrou apenas 300, né? 300 homens. Então, devemos compreender que nós podemos até estar passando risco de vida, né? Aí, os decretos dos homens aqui, hoje, dizem que se você sair, você será preso. Você será multado, você será condenado por colocar a vida de pessoas em risco. Antigamente, o decreto era que se você não adorasse a imagem, você seria morto. Se você, ao ouvir o som dos instrumentos de sopro, né, você seria jogado na fornalha. Assim como foi jogado na fornalha os servos de Deus. Como Daniel também foi jogado ali na cova dos leões. Mas os leões não tocaram em Daniel. Não é porque os leões fizeram um jejum, não. Os leões, aqueles leões que ficavam ali, trancados, ali, para poder comer alguém quando fosse jogado, aqueles leões ficavam com fome. Com fome. E aí, quando as pessoas eram jogadas ali, eu imagino que era questão de segundos. Porque aqueles leões ali estavam famintíssimos. Mas naquele dia o leão nada fez com Daniel. Quando Deus jogou ali, quando o rei Nabucodonosor ordenou que jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, porque eles não se dobraram à estátua de ouro de Nabucodonosor, somente ao abrir a tampa da fornalha morreram muitos soldados. Mas nem um fio de cabelo dos 3 jovens foram queimados. E mais, quando olharam para dentro da fornalha, não estavam apenas 3, mas agora tinha 4. O anjo do Senhor, o próprio Senhor estava lá para livrar aqueles jovens. José, ao que parecia, José teria sua vida findada pelos seus próprios irmãos, por ciúmes do seu pai, porque o seu pai tinha dado uma túnica para José. Mas José chegou ao mais alto cargo sem ser faraó. E a observação que o próprio faraó disse, que José era apenas menor que ele quando ele estivesse no trono, né? Na cadeira real. Mas quando ele não estivesse na cadeira real, José era maior que o próprio rei. José foi vendido como escravo. José chegou no Egito. José foi acusado de tentar estuprar a morte, ou de estrupar a mulher do rei. Mas em meio a essas tribulações, essas perseguições, eles não deixaram de adorar e servir ao rei Jesus. Eles não blasfemaram contra o rei Jesus. Daniel foi perseguido porque o decreto do rei dizia que ninguém poderia adorar a outro rei, a outro Deus, se não fosse o rei Nabucodonosor. E os inimigos
de Daniel, notaram que Daniel orava ao Senhor Jesus 3 vezes por dia. E mesmo com esse decreto, Daniel não deixou de orar ao Deus. Subia até a sua casa no templo e abria a sua janela e ali adorava ao Senhor Jesus, orava ao Senhor Jesus 3 vezes por dia. E por conta disso ele foi, sim, jogado na cova dos leões, mas os leões nada fizeram a ele. Os 3 jovens tinham o decreto que eles deveriam adorar ao som das harpas, ao som dos instrumentos de sopro, deveriam dobrar seus joelhos, mas eles assim não fizeram e foram jogados na cova dos leões, foram jogados na fornalha de fogo. Fornalha de fogo essa que ao soldado destampá-la, morreram vários soldados, mas eles nem os seus cabelos queimaram, nem cheiro de queimado eles tinham, conta a palavra de Deus. E o próprio Deus estava ali presente, o anjo do Senhor estava ali na fornalha de fogo, porque quando foram contar, não havia só 3, mas haviam 4 ali na fornalha de fogo. Davi era uma pessoa pequena, era uma pessoa raquítica, era um ruivo, era um pastor de ovelhas, mas foi Davi que foi escolhido como rei do povo de Deus. E nós sabemos que o rei tentou, não esqueci o nome do rei, o rei Saul, sabendo que perderia o seu reino, o rei Saul fez de tudo para destruir a vida de Davi. E mesmo assim Davi nada fez contra o rei Saul. E nós sabemos que o rei Davi, antes de ser rei, teve a oportunidade de tirar a vida do rei Saul. Mas Davi assim não fez. Então, são coisas como essas, são histórias, são exemplos de acontecimentos como esses que houveram na palavra de Deus, que nós temos que pegar para o dia de hoje e utilizarmos isso como prova de vida, como prova de fé. Deus pediu a Abraão o seu filho primogênito. E ali, quando o filho perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê a oferta? Imagina, a oferta era o seu próprio filho. E Deus, vendo que Abraão obedeceu a Deus dessa tão grande forma, foi reconhecido como o pai da fé. Então, nós podemos ser reconhecidos como realmente filho de Deus. Não é fácil. Teremos que enfrentar a espada. Teremos sim que enfrentar a forca. Teremos que enfrentar as discriminações, as perseguições de todos os tipos, as tentações. Mas nós podemos. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Deus não mudará. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra. E a palavra de Deus ainda diz mais, que nós podemos fazer mais do que o próprio Deus fez. Então, a única barreira que impede que nós tenhamos um contato maior com Deus é nós mesmos. É nós mesmos. Então vamos à luta, vamos enfrentar tudo que tiver de enfrentar nesse mundo. Vamos ao bom combate. Vamos sim mostrar que somos diferentes, não que somos melhores, mas que somos diferentes. Mostrar que realmente a palavra de Deus tem valor e que essa palavra de Deus faz diferença em nossas vidas. Que nós venhamos assim a conseguir convencer as pessoas com o nosso próprio exemplo de vida. Vamos, pessoal, vamos sim. Eu vou deixar aqui um louvor para concluir esse vídeo, né? Porque Deus é muito bom. Então vamos dizer que grande é o Senhor, né? E muito digno de louvor, tá bom? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia, Deus maravilhoso. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer porque conheço a Ti. Pequenino eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Esse é o desejo, Deus que precisa ser conhecido. E como os serafins que prostram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Dos santos, tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, Senhor. Que a nossa glória seja, ó Pai, fazer a Tua vontade. Que apenas, ó Pai, o Senhor vai resplandecer em nossas vidas. Que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja a luz em nossas vidas, que as pessoas percebam o quanto o Senhor tem mudado o nosso comportamento, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se expressar. E que nós realmente venhamos a conseguir convencer que nós somos provas vivas que o Senhor é vivo e que o Senhor pode mudar vidas, assim como o Senhor tem mudado as nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais essa manhã. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado pelo almoço. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo emprego, pela saúde, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, enviando um bálsamo a essas pessoas que porventura perderam seus familiares. Que o Senhor também possa estar enviando a cura para essas pessoas que estão necessitando de cura, essas pessoas que estão nas UTIs, ó Pai, em estado grave por conta dessa doença maligna, desse coronavírus. Que o Senhor possa, Pai, sarar a nossa nação, que o Senhor possa livrar o seu povo, assim como o Senhor tem feito, ó Pai, e fez, ó Pai, durante tantos anos, como a sua palavra conta, ó Pai, a sua Bíblia Sagrada conta. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, ó Pai, e somos gratos a Ti, e que nós venhamos, ó Pai, nos humilhar perante Ti, e que nós venhamos deixar o Teu Espírito, ó Pai, nos usarmos, nos mover, e que nós venhamos ser ferramentas para a Tua obra, que nós venhamos, ó Pai, estar à luta, porque o Senhor precisa de soldados corajosos, o Senhor não precisa de grandes exércitos, o Senhor precisa de exércitos corajosos, que estejam dispostos a levar a Tua palavra, Pai, mesmo que isso custe as suas vidas, ó Pai. Porque morrer para Cristo é viver para Cristo. Se nós morremos com Cristo, nós vivemos para a vida eterna. Então, ó Pai, que nós venhamos estar plantando isso em nossas mentes, em nossos corações, para que definitivamente nós venhamos, ó Pai, usar as Tuas ferramentas para, ó Pai, salvar aquelas pessoas e levar a Tua palavra para aquelas pessoas que precisam de Deus, de Cristo, de Jesus, de salvação. Obrigado por tudo, essa oração que eu te faço, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia.